Fala pessoal, então dando sequência à série sobre o mapogâmico, explicando como é que é essa ferramenta numerológica, que veio desses sacerdotes espiritualistas celtas, que são os druidas, fazendo um link então com o vídeo passado em que eu falei sobre a influência numerológica em cima da gente, sobre a influência dos astros, e aqui especialmente sobre a influência desses corpos que são as árvores e que a gente está encarnado, a gente está com um corpo físico aqui e a natureza, consequentemente, exerce influência direta sobre os nossos corpos e é justamente o que é representado aqui no mapogâmico. Mas para fazer um link, eu trouxe aqui um trecho do livro O Consolador, do Emmanuel, através da psicografia do médium Chico Xavier. E a questão 140 ele pergunta ao espírito: os astros influenciam igualmente na vida do homem? E a resposta foi: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético, as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônima de luta. Se as influências astrais não favorecem determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. O Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sobre as influências que merece. Portanto, aqui não é por conta daquele astro, por conta daquela constelação, por conta daquele signo, por conta daquela ogã, por conta daquela árvore que nós somos desse jeito. Não, ali está representada, através desses arquétipos, através dessas influenciações em cima dos nossos corpos, aquilo que nós já somos ou já angariamos até então ao longo da nossa jornada evolutiva. E na verdade, tanto as ogãs quanto os astros, eles simplesmente representam ou nos facilitam o nosso autoconhecimento, ou através da influência em cima do nosso nascimento, conforme foi abordado aqui, nós teremos essas características e qualidades que na verdade só influenciam para que nós as trabalhemos rumo a uma perfeição, a um aperfeiçoamento. E é exatamente o que é apontado. Nós temos as influências as quais nós merecemos de fato. E complementando então a questão 141, em que ele pergunta: há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra quanto no espaço? E a resposta foi: na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Aqui eu complementaria, ainda dos números. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas e, como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que se faz jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois o que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Então, novamente aqui apontando que, visto que essas numerologias, e principalmente do mapogâmico, também está relacionado ao nosso nome, em cima as ogãs que tem em cima do nosso nome, o nosso nome então é influenciado dentro daquilo que nós fazemos jus, aquilo que está sendo aportado, aquilo que nós angariamos também, novamente falando, de outras vidas, tá? E ainda complemento, para fazer o link com o último vídeo, para entrar no mapogâmico, no autoconhecimento, entendimento de como é que funciona essa ferramenta do mapogâmico, aqui eu trago a questão 142, em que fala dos números. E a pergunta foi: poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Então a resposta foi: os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas em face aos nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagradas para nós. Quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo nesse particular,
copiaremos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Então sim, está mostrando aqui que os números também são energias e que têm influenciação sobre os nossos corpos. E ali em específico ele também fala dos sábados, dentro daquela passagem de Jesus, em que ele comenta que inclusive nos sábados ou qualquer dia é dia do servir e se dia do trabalhar. Visto isso então, eu faço o link de como é que funciona o mapogâmico. O mapogâmico também é uma ferramenta então numerológica, em que serão aportados através da tua numerologia natal, ou seja, teu nome completo, tua data de nascimento, a hora que tu nasceu, inclusive o hemisfério ou cidade que tu nasceu. Ali vai ter, de acordo com a tua numerologia celta, em cima das ogãs, tu vai ter o teu autoconhecimento. Mas como é que funciona o mapogâmico especificamente? Para começar, o próprio nome deriva da ogã. O mapa ogâmico deriva das ogãs. O que são as ogãs? Elas são os dialetos dos druidas, os dialetos sagrados deles. Eles usavam na comunicação entre eles, mas principalmente em rituais, seja espiritualistas, mas também como ferramenta de autoconhecimento, através de oráculos, visto que cada uma dessas escritas tem uma energia e representa um portal, além de representar cada uma das árvores sagradas nas quais os celtas cultuavam, como por exemplo o salgueiro, como por exemplo o carvalho, a macieira, a aveleira, o freixo, entre outras árvores sagradas que contemplavam essa cultura celta. E ao todo são 25 ogãs. Cada uma dessas ogãs faz referência então a um número específico e também a uma letra específica do nosso alfabeto, visto que esse era o dialeto druida. A diferença é que esse dialeto não era usado para escrita. Eles utilizavam principalmente, como eu comentei, através desses rituais espiritualistas, através dos oráculos e também através do autoconhecimento, que como é trazido aqui pelo mapogâmico, que cada uma dessas ogãs, além de representar, ou seja, era uma escrita, além de representar uma letra do nosso alfabeto e um número representante de cada uma dessas 25 ogãs, no total são 25 ogãs, elas representam cada uma delas uma ou mais árvores sagradas. Então essas árvores, novamente falando, eram as árvores em que os celtas cultuavam em seus rituais, e tem toda a simbologia e os seus arquétipos por trás. E através disso que é feito o mapa de autoconhecimento conhecido como mapogâmico. Então agora eu entro especificamente no mapogâmico. O mapogâmico é composto por 2 círculos, o círculo do céu e o círculo da terra. Ali dentro de cada um tem as suas espirais e eles vão levar uma compreensão, cada uma dessas espirais, de uma área da tua vida. Por exemplo, a espiral da essência, ela fala muito das tuas características, das tuas qualidades, os teus dons, aquilo que tu é afim, aquilo que tu gosta de fazer. A tua missão de vida fala da tua área profissional, isso somente nessa espiral. Comentando também que ela é o cerne de todo o mapogâmico, é a tua principal espiral regente, é como se fosse comparando a astrologia ao teu sol. Ali está a tua principal espiral e teu cerne de todo o mapogâmico. E todas as outras espirais, então, vão dar um tom e um direcionamento dentro do teu mapa. Por exemplo, ainda temos as espirais auxiliares, que falam de 2 grandes curas que tu veio fazer nesta encarnação. E por que elas são chamadas também de as grandes harmonizadoras do mapogâmico? Mas por que no momento que tu percorre esse caminho da cura, automaticamente tu está realizando essa cura necessária e consequentemente está te harmonizando. Mas também utilizada como talismãs, utilizadas através dos símbolos em que essa ogã representa, também ajuda e auxilia nesse processo de cura. Também tem a espiral do portal, que fala muito como as pessoas te veem de primeira impressão. Tem a espiral oculta, que fala de um dom no qual tu já traz de outras vidas e que te ajuda na tua proteção espiritual. Inclusive, tu colocando ele em prática, tu pode ajudar as outras pessoas também a se realizarem. E também botando em prática esse dom, esse talento que tu traz contigo. Assim tu consegue não só ajudar a si mesmo, né, mas também a distribuir
esse talento aos outros e ajudar os outros também a se alinharem com seus próprios caminhos. Ainda na sequência temos a espiral do karma, que fala muito da tua família, ela está muito relacionada à tua ancestralidade, porque o cálculo é feito em cima do teu sobrenome, mas especificamente, conforme eu faço o mapa, eu entro mais a fundo no significado dela. Tem a espiral do amor e relacionamento, que é muito da energia de como tu te porta nessa situação de um relacionamento afetivo, entre outras espirais. Essas eu falei só do círculo do céu, e ainda tem o círculo da terra, com suas espirais, falando de dons que tu foi agraciado nessa vida, de terapias às quais tu responde com maior facilidade, falando da tua forma como tu trabalha, a energia do teu trabalho, e isso vai dar uma precisão dentro das profissões, inclusive, as quais tu veio trabalhar, ou a energia que tu tem para determinadas profissões, em que se abre um leque de opções dentro dessa tua energia com relação ao teu trabalho. Então, o mapogâmico, além de trazer toda uma tomada de consciência quanto a questões que possam estar inconscientes a serem trabalhadas, no momento que a gente traz a consciência, a gente tem a possibilidade de ressignificar e ter um novo olhar para essas questões. Além disso, ele te dá todo um direcionamento quanto à tua missão de vida, quanto ao teu trabalho, quanto àquilo que tu veio fazer, quanto ao teu propósito, quanto aos teus dons. Ele te faz reconhecer os teus dons no momento que tu toma reconhecimento, caso também esteja inconsciente, e tu rumando para aquilo que o mapa está falando, seja o astrológico, aqui principalmente o ogâmico que eu digo, a gente percebe então uma mudança significativa de satisfação interior, e foi o que eu comprovei por mim mesmo, fazendo ou rumando para aquilo que o mapa mesmo estava falando e que estava de certa forma inconsciente em mim. No momento que eu fui dando abertura para isso que estava sendo aportado, para isso que estava sendo falado dentro do mapogâmico e revelado através da minha numerologia, eu fui achando uma satisfação interior muito maior. Então aqui eu consigo ver uma propriedade maior para falar e para também direcionar as pessoas. Também os desafios que lá são apresentados para que nós façamos a evolução espiritual, principalmente. Então são desafios que nós viemos enfrentar nessa vida, mas no momento que a gente toma consciência que muitas vezes esses desafios estão sendo enfrentados já na nossa etapa atual da vida, a gente já enxerga isso com outros olhos. E no momento que a gente enxerga com outros olhos, a gente acaba ressignificando e integrando aquilo que a gente poderia estar num ponto de vitimização. Então o mapogâmico ele é bem completo, ele vai te ajudar em N pontos. São muitos os pontos, muitas as partes da nossa vida, as áreas da nossa vida que primeiro a gente vai ter uma identificação maior, uma precisão em cima daquilo que a gente veio fazer, por exemplo, mas também a gente vai tomar consciência de muitas questões que precisam ser tomadas, essas consciências, para que sejam mudadas, para que a gente, consequentemente, né, conforme esse rumo que a gente toma e que o mapa, por exemplo, mostra, ou seja, que a nossa numerologia está mostrando, a gente vai rumando para a nossa maior satisfação interior, porque ali a gente vai estar de acordo com aquilo que foi programado anteriormente, com aquilo que realmente a gente gosta, porque uma questão que eu vejo muito, né? Deus não se cansa em se vencer em benevolência. Por quê? Ele veio nos botar naquele trabalho, ou nos colocar, ou através da numerologia, ou através do nosso próprio autoconhecimento, práticas meditativas, tem N terapias para que a gente acesse isso, mostrar aquele trabalho, aquilo que a gente veio fazer, e é exatamente isso, de fundo, que a gente mais gosta de fazer. E então ele nos mostra, ele nos direciona para que a gente trabalhe somente com aquilo que a gente goste, e consequentemente a gente ganhe de maneira remunerada, da maneira com que a gente gosta de trabalhar, da maneira com que a gente se sente afim, se sente à vontade. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Às vezes, quando a gente está desconfortável com questões, por exemplo, de trabalho, muitas vezes é porque a gente não está encaixado, ou não está coerente com aquilo que a nossa essência pede. No momento que nós nos alinhamos com a nossa essência, ali então a gente tem uma maior precisão, uma maior satisfação dentro daquilo que a gente veio trabalhar, e consequentemente uma satisfação em realização interior muito maior. O mapogâmico, por exemplo, então, é uma das ferramentas terapêuticas que vai te ajudar dessa maneira, então, através da numerologia celta, das árvores sagradas em que ele representa, a te ligar então com o teu propósito e com todas essas questões, inclusive fazendo essas tomadas de consciência que são extremamente necessárias, que somente através do autoconhecimento a gente consegue fazer. E o mapogâmico é mais uma porta, então, que se abre
na tua vida, para que a gente tome consciência, para que a gente se alinhe com aquilo que realmente foi programado anteriormente nas nossas vidas. Então agora, fazendo uma repescagem de tudo que eu falei anteriormente e agora sobre o mapa ogâmico, de acordo então com a tua numerologia natal, ou seja, a tua numerologia de nascimento, a tua data de nascimento, a tua hora que tu nasceu, o teu nome completo, tu vai ter cada uma das ogãs posicionadas dentro de cada uma dessas espirais que representam então uma área da tua vida. Então, de acordo com a tua numerologia de nascimento, tu vai ter uma árvore regente, já que cada uma dessas ogãs representam consequentemente uma árvore também, tu vai ter cada uma das árvores compondo essas espirais que são representadas no círculo do céu e no círculo da terra. O mapa ogâmico também, então, é uma representação daquilo que eles chamam de bosque sagrado. Além do teu bosque interior, que é possível ser visualizado através de meditações, o mapa ogâmico também representa, então, as árvores que compõem a tua vida, que compõem as áreas da tua vida. E elas vão te trazer, então, um autoconhecimento muito maravilhoso sobre todas essas áreas da tua vida e sobre essa tua atual encarnação. Então é basicamente isso que é o mapa ogâmico. Claro, ele é bem mais complexo. Conforme eu faço as consultas, eu entro bem mais a fundo dentro de cada uma dessas espirais, explico direitinho o que é cada uma dessas espirais. Essa é uma ferramenta na qual foi canalizada por uma professora chamada Lady Miriam Black. Ela é de família escocesa, também é família celta. Então ela vem com esses conhecimentos já, inclusive de outras vidas, né, e que agora foi canalizado e externado, mas porém, né, é importante atentar que as ogãs aqui são energias, são escritas da época dos druidas, dos celtas. Na verdade, essa ferramenta em cima dessas energias das ogãs, que foi canalizada por essa professora de forma muito linda e que traz então esse grande autoconhecimento que ela nos proporciona através dos estudos em cima das ogãs, mas também tem todo o sentir em cima dessas energias. Então é um mapa muito abrangente. Lembrando que são muitas espirais e são 25 ogãs, então as possibilidades de encaixe em cada uma delas, conforme a tua numerologia natal, mostra que a tua energia realmente é única. Afinal, até então eu não fiz nenhum mapa que fosse igual um ao outro. Sempre tem questões, por mais que tenham, por exemplo, as mesmas ogãs de essência, tem o resto todo do mapa é completamente diferente de uma pessoa para outra, mostrando então aquela tua energia única, aquela tua missão de vida, aquela precisão em cima do teu autoconhecimento e principalmente aqui do teu direcionamento da tua jornada. Então é isso, pessoal. Aqui foi mais um esclarecimento. Eu volto em mais vídeos no decorrer, falando sobre essa questão numerológica, falando sobre as árvores sagradas e principalmente nos próximos vídeos eu senti de comentar sobre os druidas, quem que são esses sacerdotes, né, de que eu falo aqui, de que veio essas ferramentas, ou essa ferramenta das ogãs, que também é usada como oráculo. Também jogo o oráculo ogã, também trabalho com o tarô celta, poderia se dizer assim, e também através do mapa ogâmico, né, que foi canalizado por essa professora. Então, num próximo vídeo eu quero falar especificamente de quem foram os druidas, algumas contextualizações de escritores, inclusive grandes espíritos que estiveram aqui encarnados, como Allan Kardec, Leon Denis, o que eles falam sobre esses druidas, inclusive outros autores muito importantes ao longo da jornada aqui, inclusive, consequentemente, dentro do druidismo, né, que é o que eu trabalho. Eu quero complementar quem foram esses grandes druidas, né, e o que eles pregavam, acho que nem pregavam é a palavra certa, mas o que eles mostravam como verdade, uma verdade absoluta, uma verdade superior, de acordo com as leis divinas e com a maneira como eles viam. E que para mim é uma maneira atemporal de se ver, né? É muito também do que Jesus trouxe, por exemplo, ou outros grandes mestres como Sai Baba, entre outros, inclusive Chico Xavier trouxe, né? Os druidas traziam também esse mesmo conhecimento, mas com uma energia diferente, muita ligação com a natureza, vivendo esse todo em tudo. E é isso que eu vou comentar nos próximos vídeos, falando então sobre os druidas especificamente. Então é isso, pessoal, gratidão por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.